Olá, quinto ano. Vamos agora à aula de ciência. Peguem comigo o livro na página 22. Hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório. A gente saiu de sistema digestório e agora nós vamos trabalhar o sistema respiratório. Peguem um saco de papelão ou de plástico em casa, se vocês tenham, e vamos fazer uma experiência. Então, primeiro, como é que acontece o processo de respiração? Acontece através da inspiração, é quando você tira o ar de fora e leva para dentro, e quando você devolve o ar de dentro para fora. Esse é o processo de respiração. É quando você inspira e respira ou expira o ar, ok? Então, essa demonstração foi para vocês entenderem que o que eu fiz aqui foi uma expiração. Eu tirei o ar de dentro dos meus pulmões e coloquei aqui dentro desse saco de plástico. Então, eu realizei o processo de expiração, ok? Continuando. Tem algumas perguntinhas ali embaixo que diz assim: o que aconteceu no momento da inspiração? O que aconteceu? É aí na letra A, né? Na letra B, o que aconteceu quando você expirou o ar? Eu acabei de demonstrar para vocês, né? Daí vocês respondam depois no caderno, tá? A respiração é dividida em duas fases: a inspiração, que foi o que eu acabei de falar, e a expiração. Inspiração é a entrada de ar nos pulmões e expiração é a saída de ar dos pulmões. Então, vamos acompanhar aqui o esquema abaixo. Eu tenho por onde que o ar inicia o processo no meu corpo. Primeiro, pelo nariz, depois ele vai até a cavidade nasal aqui em cima, na verdade. Aí ele vem pela faringe, né? E desce até a laringe, levando ar para os meus pulmões. Ou seja, dos pulmões. Ele vai ser armazenado lá nos pulmões. Esse é o caminho que o ar faz no nosso organismo, certo? Continuando. Vocês sabem que a faringe é esse tubo aqui que nós temos dentro da garganta, né? Que a gente já também estudou sobre isso. Aí na página 23, ele diz assim: da laringe o ar passa para a traqueia, continuando o caminho do ar no nosso organismo, que é o tubo que conduz ar e se divide em duas partes, chamadas de quê? De brônquios. Os brônquios, né, conduzem o ar até os pulmões. Então, esse é o percurso que o ar faz no nosso organismo, gente. Órgãos que ocorrem as trocas gasosas. Nos pulmões, o sangue recebe gás oxigênio do ar e transporta para as células do corpo. Então, esse ar que a gente recebe, que o nosso organismo recebe, que ele percorre todo esse caminho, ele faz uma troca, né? O que acontece? Ele é transformado, né, em gás oxigênio do ar e transporta para as células do nosso corpo. Ou seja, esse gás oxigênio vai para as células, né, do nosso sangue. E o gás carbônico a gente elimina no processo de quando a gente expira, quando a gente devolve ele para fora do nosso corpo, do nosso organismo, ok? Então, esse é o processo como ocorre, né, a circulação, o caminho como o ar percorre no nosso corpo, depois como ele é devolvido e como ele é devolvido. Ele é devolvido como gás carbônico, ok? A gente respira o oxigênio, daí ele faz essa troca no nosso pulmão, daí é enviado para as nossas células, né? Porque a nossa célula precisa de oxigênio para o nosso corpo funcionar normalmente, e aí depois o que é devolvido para o ambiente, né, é o gás carbônico, ok? Na letra 10 tem assim: qual é o caminho percorrido pelo ar
no interior do sistema respiratório durante a respiração. Vocês vão ter que explicar isso que eu acabei de explicar para vocês aqui, tá? Vocês vão ter que explicar como que ocorre todo esse processo, esse percurso, tá? Aí tem outra perguntinha lá embaixo. Você costuma respirar pela boca? Resposta pessoal, tá? Daí, por quê, gente? Não é adequado e saudável respirar pela boca. Porque quando nós respiramos pelo nariz, nós temos o que no nosso nariz? Esses pelinhos, né? Que tem a função de filtrar o nosso ar. O ar que nós respiramos. Então, não cria assim, vocês costumam dizer tatu, né? Dentro do nariz, mas catarata, né? Então, isso é o que? A sujeira, né? Do ar que os pelinhos que você tem, essa é a função dele dentro do seu nariz, filtrou. Entendeu? Ou seja, o ar passou filtrado para o seu pulmão, sem sujeira. Então, essa é a função dos pelinhos do nosso nariz. E na boca a gente não tem esse filtro, né? A gente não tem esse pelinho para filtrar esse ar. Por isso é mais saudável respirar pelo nariz. É claro que há casos que há necessidade, não tem como respirar pelo nariz por algum problema, né? Então é necessário respirar pela boca. Mas se tem os dois funcionando, o certo é respirar pelo nariz, ok? Hoje eu não vou, eu vou deixar com vocês, para vocês dar uma lida melhor sobre esse assunto. Vou passar mais um videozinho falando sobre sistema respiratório, para vocês olharem e prestarem bastante atenção, tá? E daí, na próxima aula, eu irei passar uma atividade bem legal, prática, sobre sistema respiratório, tá? Mas deem uma olhada na página, façam uma leitura, respondam essas duas perguntas que tem ali, né? E postem as respostas depois, tá? No Google Sala de Aula para a Prof ver e dar uma olhada, ok? Tenham todos, tá? Um bom dia. Até mais.